A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Kelvin. O Kelvin diz aqui em seu relato que ele é evangélico já há 3 anos, mas ele teve um parente que era viciado em álcool e acabou falecendo num acidente de carro. Ele retornava da farra alcoolizado e faleceu no acidente de carro. Muito bem, o Kelvin tem a sua família que mora lá no norte, moram numa fazenda. E lá tem uma rede que este falecido, parente falecido, usava. E lá os seus parentes no norte dizem que qualquer que tenta usar esta rede do falecido é derrubado por ele mesmo. Então o Kelvin quer do pastor essa explicação. É possível, pastor, que o meu parente que faleceu, que eu acredito que ele morreu sem salvação, porque era um alcoólatra, né? Ele não tinha se convertido a Cristo. É possível que ele venha e derrube as pessoas da rede, pastor? Ou é o próprio inimigo que está fazendo isso? Eu quero dizer que esse problema que tem surgido não passa de uma superstição. Porque a Bíblia diz que as pessoas que partem deste mundo, eles já não mais se comunicam com os vivos aqui na Terra. Nós temos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9, o escritor dizendo que tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalhas, nem tampouco os sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Então, nessa parte bíblica, falando a respeito dos que já partiram desta vida, diz que eles não têm participação em tudo que se vê, o que ocorre debaixo do sol. Obviamente, se ele está num determinado lugar, que nós chamamos o Seol. Seol é dividido em 2 partes. A parte dos salvos, chamada seio de Abraão, e a parte daqueles que partem sem salvação, como no caso exposto, uma pessoa que morre embriagada, acidente de carro, que vivia afastada de Deus, o lugar dela é um só. É no Seol ou no Hades, palavra grega que corresponde ao mesmo lugar, só que neste lugar de tormento, afastado de Deus. Agora, quando lemos o capítulo 16, 19 a 31 do livro de Lucas, nós temos a palavra de Jesus numa narrativa em que a pessoa que faleceu sem salvação, lá no Hades, em tormentos, ele se lembrou dos irmãos na terra e queria socorrê-los. Mas a palavra dita foi que ele não tem mais comunicação entre as coisas que ocorrem no lugar onde a pessoa está e as coisas que ocorrem aqui na terra. Obviamente, a família que ficou lá agora no sertão do Nordeste são pessoas supersticiosas e admitem que deitar na cama onde a pessoa falecida deitava, essa pessoa vai cair da rede. Não é propósito, não é realidade uma coisa dessa. É apenas superstição. Se a casa estivesse aqui mais próxima, eu iria deitar um pouco na rede, se pudesse, me oferecessem essa oportunidade. A próxima pergunta é do diácono Lourenço, da Igreja Assembleia de Deus Restauração. Ele pede para o pastor falar a respeito do cantor Gerson Rufino e diz aqui que ele foi criticado por cantar músicas do repertório do cantor Gerson Rufino, entre as quais tem uma música chamada Filho do Leão.
Gerson Rufini é um cantor usado por Deus. É a opinião geral que tomamos conhecimento. E suas músicas atendem às almas e confortam os corações de várias famílias. Um dos seus trabalhos mais conhecidos é a música Dia do Sol, sucesso no meio evangélico. O mesmo natural de Navegante, quer dizer, Gerson é natural, nasceu lá em Navegante, cidade do nosso estado, Santa Catarina, e é membro da Igreja Assembleia de Deus da sua cidade. Então é a informação que nós podemos dar aos nossos consulentes. A próxima pergunta é do ouvinte Antônio, ele é do bairro Estuário. Ele diz aqui ao pastor: pastor, como alguém pode ter certeza da salvação? Uma vez salvo, salvo para sempre? Respondendo à primeira pergunta, como alguém pode ter a sua salvação? Ora, Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Indistintamente, qualquer pessoa, ela pode vir a Jesus na situação em que se encontra. E um exemplo notório desta bondade, desta misericórdia de Deus, está na pessoa de Paulo, antes chamado Saulo, que ele perseguia atrozmente os servos de Deus do passado. Mas ele, quando caminhava para a cidade de Damasco, no intuito também de perseguir naquela cidade, ele teve uma revelação no caminho, quando uma voz ecoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que significava essa palavra: se você continuar nesse caminho de perseguir meus servos, você vai ver quanto custa isso. E Saulo então humildemente perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? De modo que a salvação é prometida pelo Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa, então, quando aceita Jesus, nós temos a palavra de Jesus em João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, recebe 3 bênçãos. Primeira, tem a vida eterna. O tempo do verbo está no presente. Segundo, não entrará em condenação. O verbo está no futuro, não entrará, falando do futuro. E terceiro, no passado, passou da morte para a vida. Então, uma pessoa que vive na terra pode gozar de boa saúde, mas não tem comunhão com Deus, não tem contato com Deus, não é uma pessoa que busca Deus, embora ela viva, e pode até ter alegria na sua forma de viver, mas espiritualmente ela está morta. Está separada de Deus. Morte não é inconsciência, não é a cessação de atividade inteligente, consciente. Morte significa separação. Quando se morre fisicamente, a alma, o espírito se retiram do corpo. O corpo morre, alma e espírito não. Está em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então a alma se separa, vai para o lugar que a pessoa escolheu aqui nesta vida, como já dissemos. Escolheu viver perto de Deus, continuará perto dele. Escolheu viver longe de Deus, continuará ausente dele, longe dele. Nesse lugar que nós chamamos Hades ou Seol, grego, hebraico, indicando o lugar que é para aqueles que estão afastados de Deus e morrem nessa condição. E diz o texto bíblico citado por Jesus que há um grande abismo separando os dois lados, o seio de Abraão daqueles que estão no lugar de tormento. De modo que essa pessoa tem a vida eterna. Vida eterna é um tipo de comunhão com Deus que começa já aqui neste mundo.
A pessoa, antes de receber esta vida, era uma pessoa estranha para Deus. Agora, como filho adotivo de Deus, ela tem comunhão com Deus. Como Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai em secreto, teu pai que vê secretamente te recompensará. Agora, aqui nós temos mais duas posições que nós encontramos aqui na pergunta que esta pessoa tem feito, é sobre esta declaração, quanto a afirmar uma vez salvo, salvo para sempre. Como é que se explica esse ponto? Nós queremos dizer que salvo para sempre depende da fidelidade daquele que aceita a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto está visto em Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23. No corpo da sua carne, falando de Jesus, pela sua morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então está dizendo no versículo 22 que a pessoa que aceita Jesus como Salvador, que tem a vida eterna, que não entrará em condenação, que passou da morte para a vida, ele pode chegar a essa condição diante de Deus, se na verdade permanecer fundado e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Paulo dizendo então, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então a pessoa, para ter essa salvação, naturalmente precisa ficar firme nas coisas que ela recebeu, não como nós temos visto ultimamente, muitas pessoas que deserdam, se afastam, não dão nem satisfação porque são membros de igrejas que não querem mais ir, tem todo o direito, ele é livre para se retirar. Porém, nem para emitir uma carta publicando para a igreja que ele está se retirando, que o nome dele deve ser anulado do rol de membros, para controle da própria igreja, ele nem isso faz. Então essa pessoa se afastou de Deus, perdeu tudo que tinha recebido. O nosso ouvinte Antônio faz mais uma pergunta ao pastor. Pastor, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Deus tem os seus escolhidos? Sem dúvida. Mateus 22, versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A chamada à salvação é feita a muitos. Os poucos escolhidos para herdar o reino de Deus são os que atendem a chamada de Deus, que se arrependem dos seus pecados e que creem em Jesus. Então, o livre exercício da nossa vontade faz com que nós nos tornemos parte do povo escolhido de Deus, como aqueles que recusam, certamente recusam também a sua chamada para a vida celestial. Vão ficar do outro lado. Mais uma pergunta do ouvinte Antônio para o pastor. Pastor, Deus castiga seus filhos com doenças e tragédias? Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A forma como Deus castiga é caso dele, não é caso nosso. Não temos nada que opinar nesse sentido. Ele é o juiz justo. E nós temos um caso lá no livro de Gênesis, quando Deus comunicou a Abraão que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão quis interceder pela cidade, querendo mostrar-se mais justo do que o próprio Deus. Disse, Senhor, se houver 50 pessoas justas na cidade,
destruir todos igualmente? Deus disse para ele, não. Se houver 10 pessoas justas na cidade, ou 50, eu perdoo o pecado e não destruo a cidade por amor aos 50. Ele baixou mais 10 e 40 pessoas. Da mesma forma, eu poupo a cidade por amor aos 40. Mas, Senhor, não leve a minha insistência a mal. Mas se houver 30 pessoas, tu pouparias a cidade? Sim, por amor aos 30, pouparia a cidade. E ele então, numa tentativa, agora disse, bom, pela última vez, se houver 10 pessoas na cidade. A resposta foi a mesma. Por amor aos 10, a cidade será poupada. Não havia 10 pessoas, Deus mandou 2 anjos à casa de Ló para retirar ele e a sua família. Então, em questão de Deus castiga com isso ou com aquilo, é a parte da justiça de Deus que nós não nos intrometemos, porque, como diz o próprio texto bíblico, não faria justiça o juiz de toda a terra. Deus é o juiz de toda a terra e certamente procederia com maior justiça do que nós mesmos, seres humanos. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar. Ele diz aqui, pastor, na igreja que congrego, apresentaram uma peça com o título Jardim do Inimigo. E nessa peça, Satanás fala com os jovens, incitando-os para práticas contrárias à Bíblia. Então o ouvinte pergunta, pastor, quero saber se isso é correto. Eu quero dizer para o nosso ouvinte que, examinando a Bíblia, não é possível encontrar nenhum relato sequer que se assemelhe ao que hoje conhecemos como teatro. No entanto, a origem do teatro remonta a muitos séculos antes de Cristo, já fazia parte da cultura de alguns povos antigos, quando o Novo Testamento foi escrito. O apóstolo Paulo, ao orientar as primeiras igrejas cristãs, apresenta alguns elementos que deveriam fazer parte do culto a Deus. Por exemplo, Efésios 5,19, que quando os crentes se reúnem, como fazem nos cultos, o que deve haver no meio deles? Que tipo de ocupação têm esses crentes reunidos? Diz o apóstolo, que entre vós deve haver falas com salmos, com entoação e louvor de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, o tempo do crente gasto no templo, quando ele serve a Deus, é envolvimento nas coisas celestiais. Ele canta louvores, ele ouve a mensagem do Evangelho, ele tem unidade com seus irmãos, cumprimentando-os com alegria, com satisfação, porque compreendemos uma só família, com o mesmo propósito. Ainda em Colossenses 3,16, outra exortação de Paulo, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, toda a sabedoria louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então isso deve prevalecer no meio dos crentes e não um teatro onde um ser como o diabo, uma pessoa, acredito, da própria igreja, representando o diabo, possa emitir exortações para os jovens, quando estes jovens são alertados pela própria palavra de Deus. Ouvem a palavra de Deus e podem por ela ser orientados e prevenidos contra as astutas ciladas do inimigo. Está escrito isso na Bíblia. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte pergunta ao pastor, ela fala aqui de uma situação da vida cristã.
diz que uma irmã trouxe umas roupas da filha para serem doadas a outras irmãs na igreja. E dentre essas roupas veio um vestido de festa junina. A irmã lá prontamente se desfez do vestido de festa junina, jogou fora, mas aproveitou as outras roupas que vieram juntas. Então a irmã pergunta: pastor, eu quero saber se eu posso continuar usando essas roupas. Elas por acaso foram contaminadas por causa daquele vestido que já jogamos fora, pastor? Absolutamente não. O seu papel já foi feito. A sua atitude correta já foi tomada. Por que dizemos isso? Porque as festas juninas podem parecer festas muito apropriadas para o tempo que se realiza, mês de junho, de julho, etc., onde se prestigiam 3 homens, 2 deles mencionados na Bíblia. Não o nome de Santo Antônio, mas São João e São Pedro, como são chamados, foram homens de Deus que estão o registro deles na Bíblia Sagrada. Só que olhando a Bíblia Sagrada, vamos notar, por exemplo, a pessoa de Pedro. Pedro, em sua vida, nunca aceitou louvores de qualquer pessoa. Chegando ao ponto de, quando ele entrou na casa de Cornélio, um centurião romano, ele foi tido como um tipo de santo, como pessoa especial da parte de Deus. E o que faz o dono da casa para recepcionar Pedro? O dono da casa se prostra, adorando a Pedro. E Pedro declara: levanta-te, que eu sou homem como tu. Quer dizer, eu não tenho dignidade de receber adoração. Como é que vamos participar de uma festa de honra, de passeatas, de procissões, levando a imagem do apóstolo para soltar fogos de artifício e outras homenagens? Danças específicas, todas estas colocações em homenagem aos santos, assim chamados, não são bem recebidas e tratam-se realmente de uma prática idólatra que a Bíblia condena. Então a irmã não usa esta roupa vinda, mesmo doada, porque não tem conotação com a sua forma de crer. Agora, quanto à contaminação do vestido, não tem problema nenhum. Pode usar e sem qualquer problema de consciência. A próxima pergunta também é NQI Mulher. Diz aqui, pastor, que ela frequenta uma igreja e tem notado que o dirigente do culto olha para ela com cara feia. E ela pergunta então: pastor, eu devo sair dessa igreja? Eu recomendo que sim. Por não sentir-se bem durante o culto, e eu não desconheço a situação, mas um líder que se senta lá no púlpito com cara feia e olhando objetivamente para uma só pessoa, isso não tem cabimento. Então, para a irmã não ir para a igreja e ficar perturbada com esta colocação, procure outra igreja em que possa sentir-se melhor, adorar a Deus sem esse problema que está encontrando.